com a proposta do cut, né, que é aquela marcação sobre o seu côncavo com o delineado gráfico. Vocês já viram esse delineado gráfico, não já? Eu já vi, mas eu nunca tentei fazer, acho muito difícil. Jéssica, já viu? Eu já vi, mas eu nunca tentei fazer, porque eu acho muito difícil. Não, gente. É o delineado clássico normal, só que ele vem com a proposta acompanhando o teu esfumado. Não é difícil, não. É não, né? Não, mulher. Não, deixa de coisa. Gente, vamos lá, tá? O primeiro passo que é necessário para que a gente consiga ter uma definição desse recorte também bonito, tá? Eu, geralmente, e a grande maioria também dos maquiadores, eu acredito que eles precisam ter uma base em função da estrutura do olho bem limpa e bem íntegra, sem nenhuma marcação ou algum porinho que ainda não foi coberto em relação a essa proposta da tua fixação, da tua sombra. Eu utilizo corretivo, como a grande maioria também. Até porque, como eu falei, o corretivo ele tem a proposta também muito versátil em você utilizar para várias formas e maneiras dentro da tua maquiagem. Eu não tenho um lápis nude. Fiz aí o meu lápis nude na linha d'água com o nosso corretivo. Anderson, para fixação melhor de sombra, aplica o corretivo, deixa ele molhadinho e deposita esse pigmento. E o corretivo, ele tem a função de quê? Camuflar, iluminar. Dependendo do tom do corretivo, você pode fazer contorno. E aí, o que é interessante para que vocês também entendam. Todos os produtos que tem disponíveis no mercado, não pensem só em única utilização. Pensem no que vocês podem utilizar a mais. Um corretivo é só para quê? Para iluminar? Para camuflar? Não, ele tem essas outras possibilidades. E aí você também consegue fazer o quê, gente? Economizar, né? Porque a gente sabe que todo dia sai produto, todo dia sai marca, todo dia sai tudo. Só que nem todo dia a gente também tem dinheiro para comprar tudo, né? E aí, às vezes, a gente tem que pensar no nosso bolso e ver o que é viável ou não. Até porque, se formos avaliar, tem algumas coisinhas que a gente gosta mesmo de comprar, mas nem utiliza, gastar um pouquinho do nosso dinheiro porque acha bonito, mas tem medo e não quer usar porque acha bonitinho mesmo. Só que dentro da nossa profissão a gente tem que mensurar o que é viável para trabalho e o que não é tão viável assim. Anderson, mas eu nunca vou poder comprar algo que eu quero? Não, você vai realmente comprar algo que você quer. Só que qual é a tua necessidade atualmente? É algo que você deseja simplesmente possuir para não utilizar nesse meio profissional, ou é algo que vai te possibilitar o trabalho profissional, o acabamento, e você também tem a utilização no seu dia a dia de uso, que você pode fazer grandes trabalhos. Coloque isso um pouquinho na balança para trabalhar também essa diferenciação, tá? Estou utilizando o corretivozinho aqui, ó, mate. Eu estou olhando aqui um pouquinho para o espelho só para ter uma referência de aplicação. Vou, ó, depositar todo esse produto sobre a região do meu olho, tá? Tanto o cantinho interno, vou lá próximo da minha sobrancelha. Por que que eu não vou bem próximo da minha sobrancelha? Porque eu não quero apagá-la, tá bom? Eu quero, na verdade, deixar uma proposta bem iluminada, mas eu não preciso literalmente apagar. Anderson, mas sem querer eu depositei lá na minha sobrancelha, pegou. Tem problema não, você refaz. Eu não quero, é só para ter um retrabalho de fazer essa sobrancelha. Pega a tua esponjinha úmida e você, ó, vem trabalhando com batidinhas, deixando essa proposta toda uniforme e iluminada. Eu estou fazendo um olho de cada vez para vocês verificarem a diferença também, tá? E a técnica, ela demora um pouquinho porque você precisa ter uma precisão maior, certo? E aí eu consigo ter uma definição também. Olha como é que um olho ficou mais iluminado do que o outro. Com isso, eu já vou começar a minha marcação de côncavo. Lembrando, Anderson, minha modelo, ela automaticamente, ela gosta sempre de ficar olhando. Nesse processo, quando você está realizando essa marcação com corretivo, é interessante que ela não abra o olho, porque vai criar
Desculpa. Vai criar linha de expressões e vai marcar. Você vai ter que pegar um pouquinho mais de corretivo e com a tua esponjinha e trabalhar essa região. Então, deixa ela com o olho fechado, porque já adverte. Anderson, mas ela não consegue ficar com o olho fechado. Consegue sim, já coloca um pouquinho de pressão. Se você abrir o olho, vai cair sombra no teu olho, você vai lacrimejar e vai borrar toda a sua maquiagem. Pronto, nunca mais que ela vai abrir o olho nesse momento, enquanto você não disser que pode abrir. Até porque a cliente, ela gosta muito de dar aquele velha opinião que às vezes é meio desnecessária. E aí você não pode comprometer o teu trabalho em relação a isso, certo? Até aí, tranquilo, gente? Sim. Vou começando a marcar aqui, e esse cut, ele vem bem do cantinho interno. Vou pegar um pincelzinho maior, mais precisão. Esse aqui, não sei se vocês conhecem, esse aqui, ó, ele gradua um pouquinho, ó. Já viram ele? Não, eu não. Ele é bonzinho por causa disso, ó. Ele é grandão, ele gradua, ó, outro e outro. E na outra ponta ele é um chanfradinho. Vou começar a marcar o meu côncavo com uma cor um pouquinho mais fria, tá? Um marronzinho mais frio. Sempre lembra de remover alguma linha de expressão que você tem no teu olho. Se ficar alguma linha, esse pigmento vai ficar esquisito, ó. Fecha um pouquinho e vai depositando, criando essa marcação. Côncavo, para tirar dúvida ainda de quem tem maior dificuldade, é onde a gente coloca, ó, o pincel, ele meio que afunda, tá? E aí você consegue ter essa marcação mais precisa. Vai pegando um pouquinho do teu pigmento e depositando. Nesse momento, gente, eu não quero nenhum movimento de arrasto. Por que que eu não quero e nem preciso desse movimento de arrasto? Porque eu vou fazer a limpeza e esse recorte na base da minha pálpebra móvel. Então, eu não preciso ficar esfumando. Eu, lógico, tenho que tirar a marcação da minha pálpebra superior. Mas o que cair aqui não tem problema algum, tá? Anderson, algumas pessoas gostam de ficar fazendo esfumado assim, de um lado para o outro, criando literalmente essa proposta. Tem problema? Não. Só que aqui eu vou ter que depois limpar um pouquinho essa pálpebra. Não que isso seja um problema, só que vai te dar um pouquinho mais de tempo e às vezes você quer agilizar o seu trabalho e isso, na verdade, você vai deixar um pouquinho ele mais demorado. Ó, como ficou marcado. Essa é a proposta de ficar literalmente bem marcado. É o que eu quero, certo? Cantinho interno aqui também. Daí com o mesmo pincel, certo? Vou tirar excesso de algum produto com um papelzinho lá. E aí eu vou, ó, só esfumar a minha borda superior, só para tirar um pouco dessa marcação. Vou lá esfumando, esfumando. Tirando um pouquinho dessa borda. Cuidado na hora que vocês forem esfumar para não pegar nessa região do nariz. Porque quando for fazer esse movimento aqui, o pigmento ele vem para o nariz, o cantinho aqui. Aí você vai ter que aplicar um pouco de base para poder fazer essa limpeza. Até porque ela não vai querer ficar com o nariz escuro no canto interno, tá? A não ser que, Anderson, vou fazer depois uma camuflagem, porque esse nariz dela, ela quer que tenha uma redução. Mas mesmo assim, sombra, ela deixa muito marcada. Então, tomem cuidado e atenção nessas informações aí, tá? Até aí, gente, alguma dúvida? Leidiane, Jéssica, Clarice. Não, nenhum. Não, né? Ó, tirei um pouquinho da minha saturação, certo? Anderson, tem alguma dificuldade de fazer esse cantinho interno? Você vai, ó, com movimento mais delicado, mais delicado. Porque se você for de uma vez,
você automaticamente, além de poder retirar um pouquinho desse pigmento, você vai deixar esse olho muito preto. A gente está fazendo um recorte do olho. Eu criei, por exemplo, um recorte até o cantinho interno, porque eu quero que vocês vejam a definição um pouquinho melhor. Tem algumas pessoas que gostam de vir nessa região aqui um pouquinho mais suave, tá? De pigmento dessa sombra para você criar esse recorte. E daí o que é interessante, ouvir um pouquinho da tua cliente. Se ela é uma cliente, por exemplo, um pouco mais romântica, ela vai querer coisas mais discretas em função de pigmento, em função de cores. Se ela é uma pessoa já desinibida, é uma pessoa realmente que gosta de se arrumar, tem alguma coisa bem mais expressiva, aí sim você pode ousar em um fundo um pouquinho mais trabalhado em função de cores. Lembrando sempre a proposta de maquiagem para qual evento que ela vai. Você pode adaptar uma maquiagem para N personalidades. E aí, nessa proposta, eu quero que vocês também tenham a concepção. Anderson, a minha cliente está em dúvida. Se ela está em dúvida, sempre opta pelo clássico. Certo? Anderson, por que optar pelo clássico? É uma coisa que não tem como fugir do padrão. E se você fugir muito do padrão, vai, na verdade, tirar uma características de técnica. E não é isso que a gente às vezes quer. Por que que é isso que a gente às vezes não quer? Se eu tirar um padrão muito da técnica, eu vou estar fazendo uma coisa muito simples, muito básica. E automaticamente essa cliente vai perceber, quando olhar no espelho, e diz assim, mas tu não fez quase nada no meu olho, tá tão simples. Cria uma técnica, escolhe, na verdade, e aplica de forma singela ou mais expressiva. Tá ok? E, ó, automaticamente eu já tenho o meu fundo mais, um marrom bem mais frio. Anderson, eu queria, na verdade, colocar um pouquinho mais de cor nesse olho. Tem problema não. Você vai pegar um pincel ainda menor e você vai pegar uma cor para dar profundidade, certo? Ainda mais. Anderson, eu posso utilizar que cor para dar profundidade? Cores claras, a gente deixa esse degradê esfumado um pouquinho mais harmônico. Cores mais escuras, eu vou criar profundidade, deixar esse olho bem mais intenso a tua marcação, certo? Peguei aqui um roxinho e, ó, vou fazer o mesmo trabalho. Como eu já apliquei uma camada de sombra, agora o Anderson pode fazer movimento de vai e vem. Certo? Se não tivesse sombra, se essa fosse a primeira, eu teria que fazer o quê, gente? Depositar e depois esfumar. Como já tem sombra, como já tem pigmento, é só para intensificar um pouquinho mais a profundidade, você já vem fazendo o movimento, vai e vem. Não tem muita dificuldade. Se tiver dificuldade na pigmentação de sombra, dicas, quem lembra? Molhe um pouquinho a ponta do pincel com água, ou a mesma coisa pode acontecer com a bruma. Na verdade, você pode também fazer com que a camada de corretivo seja reaplicada, para que, na verdade, ela tenha uma intensidade um pouquinho maior, e aí eu tenho uma pigmentação bem mais intensa, certo? Ó, ficou mais forte? Dá para perceber, gente? Uhum. Aí o que é que eu vou fazer agora? Tiro o excessozinho e vou, ó, esfumando também. Anderson, esfumar com esse pincel, tira o excesso da tua sombra. Aí o que é que você vai fazer? Lembra do pincelzinho que eu apliquei o marrom? Vou deixar ele bem fofo. E aí eu vou, ó, na borda, só fazer movimento de vai e vem. Nada de bolinha. Por que nada de bolinha? Se você fizer muito bolinha, você vai manchar muito aqui, tá? Essa região dessa minha pálpebra móvel, não é que ela seja impossível de retirar. Só que quando você aplica uma nova camada de corretivo, o teu corretivo ele vai o quê? Ficar do tom aproximadamente dessa sombra que você aplicou que ela caiu, na verdade, por cima. E aí você vai ter uma demora um pouquinho mais. Então, você, ó, movimento de vai e vem, até porque o movimento de bolinha, quando o teu esfumado, você quer que ele tenha uma proposta um pouco mais arredondada. Aqui não, aqui eu só quero intensidade na marcação desse côncavo, tá? E aí você vem, ó,
vai trabalhando, tirando um pouquinho a saturação, um pouquinho, gente, não é para tirar tudo, porque eu quero essa marcação evidente. Na hora do meu recorte, vocês vão ver a intensidade, a proposta que a gente conseguiu trabalhar, certo? É só para não ficar aquela coisa, quando eu olho, eu vejo que tem uma cor, e aí tem praticamente uma linha de divisão, e eu não preciso dessa linha de divisão, eu preciso de um degradê bonito. Movimento suave, nada de você empurrar muito esse pincel. E aí eu consigo, ó, trazer uma profundidade, um esfumado. Aí agora a parte mais bonita, né? Do recorte. Dúvidas para fazer esse recorte? Quem se garante aí? Eu ouvi dizer que a Jéssica se garante no recorte. É verdade, Jéssica? Não. Não, como A Jéssica assim? se garante tudo. Não. Gente, não tem dificuldade, tá? O que você pode trabalhar com essa marcação? Vou pegar o mesmo corretivo que eu estava utilizando antes, mas o que você pode preparar inicialmente? Anderson, ficou um pouquinho mais complicado. Eu acho melhor fazer uma limpeza nessa região com o quê? Com lenço umedecido funciona, com um cotonetezinho lá com seu tônico, ele funciona fazendo esse recorte, mas eu já gosto de vir com o meu corretivo. Por quê? Eu vou limpando e vou deixando essa intensidade ou essa marcação bem mais expressiva, tá? Você pode aplicar um pouquinho já aqui, ó, no meio do olho, no meio, tá bom? E aí você pode fazer o quê? Olhar para cima. Eu tô com ele fechado para vocês verem na hora que eu abrir. Para olhar para cima e marcar esse recorte, tá? E aí, quando marca esse recorte, automaticamente vou fazer o quê? Vou verificar onde eu preciso iniciar o meu arco, tá? E aí, 1, 2, 3. Olha para um lado, olha para o outro, roda tudo e aí a gente vê. Olha aí onde é que ficou a marcação do côncavo. E aí, o que é que eu faço? Vou pegar essa proposta aqui de produto e vou, ó, arrastando, começar a realizar o meu recorte, a minha definição. E aí, ó, pega um pouquinho mais de produto, sempre na pálpebra móvel. Por quê? Porque se você colocar já lá em cima, pode ser que ele tire a marcação do que você criou ou projetou. Vem nos cantinhos e extremidade, tá? E aí você vai, ó, retirando, arrastando com batidinhas. Depois você faz esse movimento de precisão, esse recorte, tá bom? Eu gosto de fazer um pouquinho com os dois olhos abertos, porque eu fico piscando muito, ó. Eu não consigo ficar com o olho assim quieto, não. E aí você vai lá, ó, e faz esse recorte. Anderson, esse recorte, sem querer, eu manchei ou eu subi demais. Não tem problema. Você pode fazer o quê? Pega um pouquinho da tua sombra que você utilizou antes e dá só um toque e depois define com essa correção na hora que você aplicar esse teu corretivo, um movimento de precisão. E aí você vem, ó, toda essa pálpebra, você vem trabalhando ela aqui. Dúvidas até aí? Não. Não? Ó, tá vendo essa região bem aqui, ó? Que ela subiu um pouco demais? É o que eu vou fazer agora com o meu corretivo, com a minha sombrinha, tá bom? Pego lá a minha sombra, meu marronzinho primeiro, que eu trabalhei. Pincelzinho de precisão, ó, deposito. Deposito. Não tem problema. Ah, Anderson, tá ficando esquisito? Tá, porque tá molhada a pele. Aí você, ó, agora vai esconder e depois vai fazer o recorte novamente, ó. Agora você pega o outro tom, né, que foi um roxinho, e marca novamente. Marquei.
peguei o meu pincelzinho fofinho só para tirar um pouco dessa saturação. A gente dá só uma varridinha. E aí sim, a gente continua o trabalho de recorte, tá? Eu não vou recortar até aqui o final do canto externo. Por quê? Quem arrisca dizer? Porque vai ficar o delineado. Não entendi, tá um pouquinho baixo. Porque vai onde vai ficar delineado. Isso, vamos fazer o delineado gráfico, que ele é bem mais expressivo. E eu gosto porque, gente, ele na verdade tem uma beleza onde eu consigo trabalhar um olho muito bonito, muito grandão. Anderson, e olho pequeno funciona? Funciona. Só que o que é que você precisa fazer? Aumentar um pouquinho essa região de pálpebra, isso se a cliente, na verdade, desejar, lógico, para poder fazer essa definição, tá? Ó, e eu estou limpando aqui. Deixa eu pegar aqui um espelho mais próximo, que aí fica bem mais fácil a visualização de vocês. Ó, gente, o meu recorte. Eu posso deixar dessa cor do corretivo, ou eu posso fazer o que aqui? Sugestões. Quero Pode sugestões. colocar alguma Cuida. sombra mais Sombra, clara. mais Dentre essas aqui, o que é que você escolhe? Vocês escolhem. Deixa eu ver se eu mais tô olho. clarinha. Não entendi. Mais o A quê? mais rosadinha. Esse A2. Aí, ó. A2. Ah, não, B2, é o B2 ali. E2, né? Essa aqui, não é isso? Isso. Pronto. E aí, você pode pegar com um pincel fofinho. Isso aí vai ficar a critério também de cada um. Por que, Anderson, com pincel fofinho? Essa região, ela tá molhadinha. Então, se você pegar esse pincel, pode ser um linguinha de gato, um pouquinho mais fofo, de precisão, aplicador de sombra, ela vai pigmentar. Dica, Anderson, minha sombra é muito clara, ela não pigmenta. Você vai fazer aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, arrastando um pouquinho para ela descompactar. Ela vai virar um pozinho, ó. Dá para ver? Uhum. Aí esse pozinho, na hora que você colocar e o olho ele tá molhadinho, ele vai fixar. E aí eu venho, ó, depositando. Ó, vou depositar. Anderson, gosto de trabalhar com pincel menorzinho. Tem problema algum, tá, gente? Eu tô trabalhando com esse pincel maior por facilidade. Apenas. Não tem nada assim que vocês não possam aplicar de uma forma mais segura. E tô, ó, trabalhando toda a região de iluminação que eu fiz com o meu corretivo. Anderson, sem querer, marquei o côncavo. Não precisa nem pegar produto na sombra de cima. Com o pincelzinho, ó, você só faz isso pelo fato da sombra ser mais clara, ela automaticamente ela vai sair. Ela não precisa pegar novamente o corretivo, limpar, fazer a divisão de novo. É só dar uma varridinha, ó, que ele vai sair. Pigmento mais escuro, ele sempre vai predominar quando você estiver fazendo também esfumado. Então, por isso que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de trabalhar, sabe com que cor? O preto. Eu adoro trabalhar com preto, porque o preto colocou, esfumou, pronto. Tá um olho bonito, tá um olho que eu preciso ter só uma definição do meu desenho, para não ficar também um morrinho no olho, né, gente?
Isso aí a gente também tem que ter um pouquinho de atenção em relação a isso. Vai pegando um pouquinho. Anderson, melhor pincel. Dedo. Anderson, tenho medo de fazer esses recortes. Tá com o dedão, ó. O dedão, ele te dá uma melhor segurança se você quiser. Anderson, para atendimento isso funciona? Com certeza. Elas até adoram. E coloca aí mais intensidade nessa sombra. Pega o dedo, por ele ter uma melhor pressão, você deposita desse jeito aqui, ela quando olhar, ela realmente eu amei essa sombra. Aí pronto, gente, não tem dúvida de que o teu trabalho também tem qualidade. Olha como é que ficou. O que é que vocês acharam? Achei ótimo. Aí eu vou tirar uma foto e colocar no grupo, tá? Que eu tô com um ventilador aqui que vou sombra aqui pro outro olho. Peraí. Acontece, né? Vamos lá. Aí, gente, daqui, o que é que eu vou fazer? Dúvidas ainda no delineado que a gente fez na aula passada, se eu não me engano? Coloca lá a tua espátula ou mesmo a pinça, marca o teu delineado aqui e puxa para dentro, não é assim? Uhum. E aí, o que vamos trabalhar agora? Eu gosto de trabalhar com o meu delineador, o em gel. Mas se vocês tiverem, Anderson, só tem o líquido. Tem problema? Não. Como eu falei, o líquido, ele pode ser. Não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Pode ser que ele fique um pouquinho o quê? Acinzentado, ele não fique um preto absoluto. Para você deixar ele preto absoluto, ficar mais bonito, digamos assim, você pode fazer a aplicação do teu delineado normal e quando ele estiver secando ou já um pouquinho mais seco, você, ó, vai pegar um pouquinho do preto e pigmentar. Anderson, essa proposta dá para o gatinho? Não. Essa proposta só dá para esse esfumado que eu vou fazer ele alongado um pouquinho aqui e vou retornar. Só dá para criar proposta de esfumado com o delineador. Não tentem fazer esse delineador, deixar ele mais escuro, aplicando sombra preta, se for, por exemplo, um gatinho ou pin-up, o clássico, né? Vocês, na verdade, têm que ter um pouquinho só de proposta que para esfumar funciona. Tá certo? Se não for para esfumar, tenha um pouquinho aí de paciência que vai dar certo. Eu gosto de utilizar o meu pincel para unha, né? O 00000 da vida. Mas eu vou estar trabalhando agora com esse chanfradinho aqui para dar essa possibilidade para vocês, tá bom? De trabalho e vocês também vão se adaptando da melhor forma. Vou pegar um pouquinho do meu produto. Eu faço aqui, tá, gente? Ó, tanto de um lado quanto do outro, eu vou deixando esse pincel ainda bem mais fininho. Anderson, e quando vier meio mundo de produto, tira um pouquinho aqui na borda, certo? Essa borda, ela serve para isso, gente, para remover esse excesso de produto. E aí você vem, deixa eu só aproximar um pouquinho mais aqui, e marca. Você vem aqui e marca aqui, ó. Ó a linha. Dá para ver ou tá muito clarinho? Dá pra ver. Dá pra ver. Pronto. Aí você agora vai fazer o quê? Se dedicar na pigmentação. Tava fora, né, gente? Aí é difícil, né? Ó, tá vendo essa pontinha aqui, ó? E aí eu vou, ó, vindo como delineado clássico normal, certo? Vocês estão vendo bem aqui. Deixa eu pegar um pincelzinho mais fininho. Aqui, que o meu esfumado ele não tá tão bonito. Ele tá uma coisinha meia boca. Bem aqui, ó. Uhum. Essa parte é onde meu delineado ele vai entrar com essa proposta também de esfumado. E aí eu tenho que tomar cuidado. Não é preto. Eu estou utilizando cores, marcação, né, do meu recorte, ela foi uma cor escura. Em compensação, eu tenho o quê?
um rosa muito bonito. Se eu aplicar preto demais, aí tal hora a gente vê um cantinho só rosa, e não é isso que eu quero. Ó, apliquei o meu produto, puxando mesmo aqui para baixo. Agora, entre o preto e o rosa existe um degradê muito intenso, não tem? Vou trabalhar com um pouquinho do meu marrom, o que eu, na verdade, fiz do côncavo, e depois eu vou pegar um pouquinho do preto e esfumar. Lembra que o nosso côncavo, ele não vem aqui, essa regiãozinha aqui é um pouquinho mais arredondada? Nessa parte aqui? Sim ou não? Essa região é que vai vir o meu delineado. Ó, ele vem aqui, ele vai subir. Ó, pega mais produto. Ele vai vir aqui, ó. Ó. Certo? É um gatinho, mas é um gatinho grandão, né? O gatinho aqui, ele teve uma amplitude bem mais intensa e eu só venho, ó, redefinindo esse desenho. Ele vai fazer isso aqui, gente, ó. Vou mostrar aqui no braço, que fica mais fácil também a visualização para vocês. Vou ter o meu delineado aqui. A linha normal do meu delineado. Virar aqui um pouquinho o meu... Certo? Aí o que é que vai fazer? A pontinha do meu delineado. Certo? Aqui, ó, em cima, subtende-se que eu tenho a marcação do meu côncavo. Certo? A parte do meu delineado preenchida vai ser essa pontinha aqui apenas. Tá vendo essa linha que eu criei na minha vertical? Eu vou apenas esfumar ela, tanto para cima quanto para baixo. É essa a ideia que eu quero do meu delineado gráfico. Ele vai ter que seguir essa mesma marcação do meu côncavo, criando literalmente algo bem mais intenso. O meu delineado eu puxei embaixo, ele não volta para baixo? No clássico? Não, ele vai voltar fazendo, ó, uma montanha russa. Vem aqui para baixo, só que ele vai, ó, de encontro ao côncavo. Vem aqui e ele vem nessa região. Deixa eu fazer com o pincel para vocês visualizarem mais fácil. Delineado, né, aqui. Uhum. A gente não vem e volta nessa proposta e só segue em cima aqui do olho. O meu côncavo, ele vai marcar. Ele vem aqui, ó. Ele vem aqui, aqui, ele vem, ó, para dentro do côncavo, da região aonde o meu olho cria essa profundidade. Ó, até aqui. Daqui para baixo vai ser esfumado a questão das minhas sombras e o meu recorte vai aparecer. É o que eu vou fazer agora, tá? Se eu já conseguir fazer esse meu delineado, deixa eu só tirar um pouquinho mais do produto. Ó, consegui fazer esse meu delineado, esse gráfico agora ele vai, ó, ter uma intensidade maior. Anderson, mas eu não queria deixar tão preto. Gente, assim, vou ser bem realista. Um delineado ali é preto, né? E aí, se você não quiser deixar esse canto muito escuro, você pega uma sombra para criar uma transição de cor. Anderson, que sombra é essa? Lembra que eu fiz a marcação lá com o meu marrom? Ó, o que é que eu vou fazer agora? Peguei o meu marrom, ó, deposito no meu delineado. Delineado não é cremoso? O em gel? E aí, ó, eu vou criando depósito, batidinhas, para que ele fique muito bonitinho, só para criar esse degradê. Anderson, mas vai ficar rosa, marrom e preto. Lógico que a parte do preto eu vou vir também com um pouquinho de pigmentação preta para selar esse delineado. Se eu não selar esse delineado, pode ser que alguma partícula de algum resíduo, resquício de sombra venha a pegar. Peguei agora o meu
preto, vou pegar esse pincelzinho, que é mais durinho, mais precisão, e eu venho, ó, no meu delineado, ó, tá vendo? Uhum. Não vou até a ponta, não vou até a ponta. Só vou, ó, criar essa textura aqui. Por que que eu não vou até a ponta? Se eu for lá para a ponta, pronto. Aí o delineado, em vez de ser gráfico, vira um redondo e vira um olho infinito, e aí perde a tua originalidade. Depois que você fez isso, ó, com o pincel, volta com o pincel do marronzinho, só para criar um pouco mais dessa transição. Pode subir um pouquinho mais aqui, só para tirar a marcação desse preto. Pode vir numa diagonal, se você assim preferir. E você pode fazer o que com esse delineador? Você deve, tá? Criar essa linha em cima do olho. Anderson, delineador clássico? Ó. Você vem aqui e trabalha. Deixa eu pegar mais um produto aqui. Pega o delineador de uso convencional e aí você vem, ó. Fazendo delineado em cima do olho, da tua base do olho que você já faria normalmente. Se quiser, tá? Eu dou essa puxadinha aqui porque a minha pálpebra, como ela é um pouquinho caída, tem um pouquinho de linha de expressão. Só para poder facilitar a aplicação do meu delineado nesse cantinho interno. Porque eu não venho e aí ele vai ficar muito mais ainda. Depois que eu faço a linha lá em cima, agora eu só vou preencher. Não tem segredo. Preencho, preencho. Para não ficar nenhuma falha. E você vai ver que quando esse olho ele tá bem marcado, a tua cliente ela vai sentir bem mais bonita, porque ela não vê falhas. O preto, quando você vê falha, você percebe porque se não tiver preto, não tem. Tá errado, tem falha, tem erro, tem alguma coisa que não combinou. E aí você consegue remover toda essa imperfeição. E aí eu tenho meu delineadozinho, ó, bonito. Deixa eu aumentar aqui, né? Ó, com uma definição. Parte inferior do nosso olho. O que é que a gente vai fazer? Mesma proposta. Vou colocar o meu marrom, que eu antes estava trabalhando com ele. Depois vou colocar o meu roxinho. E depois eu vou colocar o que, gente? Cantinho interno. Vou trabalhar com essa proposta aqui do meu rosa, que vocês escolheram aí. E aí o que é que eu vou fazer agora? Pego um pouquinho lá. Cores começando da mais clara. Marrom, ó. Se vocês tiverem dúvida de fazer essas, por exemplo, uma automaquiagem, trabalhou a base de linha d'água, você olha para cima com o queixinho um pouco baixo. Fofa, né, fofinha? Ela vai cair para baixo, não vem para dentro do teu olho. Pode ser que ela venha cair um pouco dentro do seu olho? Pode, mas é com menos intensidade, ó. Aí você coloca desta forma. Certo? Eu estou fazendo um delineado um pouquinho mais clássico, mas eu gosto, quando eu faço esse delineado, algo bem maior, com a estrutura de olho também interessante, porque se não for, fica complicadíssimo, tá? E aí, o que é que eu estou, na verdade, querendo dizer para vocês? Que eu faço assim, ó. Olha como já muda. Eu gosto
dele assim expressivo, mas não tem problema de vocês fazerem ele mais contido como eu fiz inicialmente, mas eu gosto dele bem assim. Eu também. Xadrez. Anderson, sem querer, eu errei, ó. Você puxa, você dá essa alongada. E aí eu ainda gosto de complicar um pouquinho mais, sabe? Não é complicar, mas eu acho que o efeito ele fica bem mais bonito, tá? Deixa eu Ele só pode trabalhar. passar por Não sobrancelha, entendi. é? Não entendi. Se o delineado pode passar da sobrancelha. Oh, não, é uma proposta minha. Pode ser que você queira trabalhar só com ele nessa região mais curtinha que antes eu falei, fiz, mas o teu delineado ele não se limita mesmo a sobrancelha não, tá? Ele pode ir bem mais alongado, principalmente quando você está trabalhando com eventos. Na parte de TV e fotos, vocês vão ver que tem uma aula que a gente vai falar sobre mídias sociais. E aí o que é interessante, a gente vai fazer esses olhos bem dramáticos. Então o delineado ele tem que ficar bem grande, ele tem que ter uma proposta de olho também bem maior para criar evidência para conteúdo nas redes sociais. Se vocês verem, rede social, tem alguns delineados que são clássicos? São, mas a grande maioria tem uma proposta de deixar esse olho bem maior, porque fica mais chamativo, digamos assim. Tá? TV e fotos a gente vai ver isso aí. Por isso que eu já tô adiantando um pouquinho desse delineado um pouco mais exagerado, para vocês terem a ideia do que a gente vai fazer nas demais aulas. Tá? Ó, peguei um pincel, esse aqui é limpo, tá? Ó, o meu cantinho lá, ó, do meu delineado, a minha bordinha eu tô esfumando. Só o cantinho, esfumando, esfumo, esfumo. E aí, o que é que eu vou fazer? Já tinha aplicado o meu marronzinho aqui. Vou pegar o meu cor de uva, né? O meu vinhozinho. E aí eu vou, ó, trabalhar também em cima desta proposta. E aí eu dou uma alongada nesse delineado aqui também, tá? Venho esfumando para deixar esse olho também. Não é só a parte de cima que trabalha, a parte de baixo, a parte inferior também precisa desse alongado. Olha o que eu já estou criando aqui, ó. E aí, com o pincel fofinho, limpo, que eu tava antes, ó, vou só trabalhando o quê? Isso aqui, ó. Esse esfumado um pouco mais expressivo. Anderson, e agora? Vem o preto. Pego um pouquinho do meu preto no cantinho aqui para criar essa conexão, ó, cantinho externo. E aí eu vou bem próximo de cílio. E agora eu vou fazer o quê? Pego o meu pincel fofinho e vou, ó, esfumando, criando um degradê. Se vocês perceberem, os mesmos tons que a gente tem lá em cima, eu na verdade estou criando aqui embaixo, tá? E aí é interessante a cliente perceber que não tem diferenciação, a não ser que a proposta seja uma proposta de harmonia complementar. Eu acredito que todo mundo saiba o que é a harmonia complementar, né? Né, meu povo? Eita, deixa. Ó, trabalhei toda essa borda do meu olho. Ó como o meu olho tá bem básico. Aí o que é que eu vou fazer agora que ainda tem mais coisa, né? Aqui, no cantinho interno embaixo, eu vou colocar o quê? O meu rosinha. Lembra do rosa que a gente colocou em cima, na parte do recorte? A gente vai colocar agora aqui também. Ó. Vou colocar. Anderson, tenho dificuldade de trabalhar um pouco com esses pincéis grandão. Tem aí um pincel menorzinho e a gente faz isso. Certo? Eu posso ainda aqui colocar mais coisa, gente. O que é que vocês acham? Pincel limpo, só para tirar um pouquinho da marcação. O que é que eu poderia colocar mais aqui? Digam. Quero informações. Os cílios, porque enorme.
Né? Gente, o cílio postiço é enorme, eu não tenho, mas eu tenho esse aqui, sabe? Porque eu, na verdade, acabei e aí a meninazinha, ela não entrega. Mas vai dar certo, viu? Não se preocupe não. O que é que eu vou fazer aqui agora? Dentro do olho, eu vou colocar um lápis. Que cor vocês acham que combinaria com esse olho? Dentro, tá? A linha d'água. Branco, branco, branco. Branco, vamos pro branco, né? Qual é a outra cor? Quem ia falar? Preto. Eu imaginei um rosa, um nude, aquele que é meio rosado. Eu acho Meio bonito. rosado. É, bem clarinho. Rosa clarinho. É, Gente, dá certo. Anderson, eu não tenho um rosado, né? Mas vamos trabalhar com as nossas propostas. Eu tenho um lápis branco, eu vou colocar o lápis branco. Depois eu vou colocar o lápis rosadinho. E depois a gente vai ver o que a gente consegue fazer, tá? Porque depois daí o olho já fica gritando assim, socorro, né? Porque tem muita informação e muito produto. Aí o que é interessante, na escolha, tá, dessa proposta, quando vocês forem passar também para cliente ou para modelo de vocês, tenham uma ideia de tons e não deixe muito aleatório para elas escolherem. Que eu deixo a minha modelo, a minha cliente escolher. Eu escolho 2 batons. Tá aqui, escolhe qual desses. Ah, eu queria outro. Não, é esses aqui. Tá? Porque senão vai ficar muito proporcional. E aí, às vezes, pode ser que não combine muito, entende? E aí tira a tua assinatura. Branco. Eu vou colocar aqui um pouquinho do branco, tá? O que é que vocês acharam do branco? ficou lindo. Né? Vamos pro rosa. Ah, eu tô aqui já emocionado já. Mas vai dar certo. Vamos pro rosa. Anderson, você precisa ter todos os lápis de olho? Não, você só precisa ter batom, meu povo. Corretivo. Ah, se isso funciona? Funciona, porque eu gosto de mostrar também, porque às vezes, como eu falo, a gente não tem muito dinheiro para ficar comprando tudo, então a gente consegue. Olha o meu lápis. Por que que eu estou utilizando lápis vermelho? Vermelho com branco, eu vou tirar um pouquinho da saturação e eu tenho um rosado, né? Né, gente? Olha a minha colorimetria aí. A emoção tá querendo baixar aqui, mas a gente controla. Ó. Ficou bem ou não? O que é que vocês acham? Podem falar, viu? Ótimo. E aí, vamos usar aqui que outra cor? Gente, vocês podem escolher uma, tá? Não é preciso botar isso tudo no atendimento, não, porque não existe isso não, tá? Porque senão vai ficar muita informação e às vezes a tua cliente, ela não gosta de muito mexido nesse olho, certo? Dourado. E é o último, tá? Porque senão eu vou começar aqui a chorar mesmo. Devido a ter muita cor, o dourado ele quase não realçou, tá, gente? Certo? Mas dentre essas possibilidades, vocês podem trabalhar com branco, com rosado e né, as cores nude, podem colocar sem medo de ser feliz, certo? Até aí, tranquilo? Antes de colocar o cílio, o que é que vocês acham que a gente precisa fazer? Na hora de pôr os cílios? Máscara de cílios, tá? Por que a máscara de cílios? Para ela dar uma base de sustentação maior. Eu gosto de utilizar
eu esqueci até de falar, não sei se eu falei nas outras aulas. Essa incolor na sobrancelha, que ela dá um brilhinho e ela também tem uma espécie como se fosse de gel. Ela deixa o pelo bem arrumadinho e ele não voa, não sai do canto. E aí ela tem essa proposta de brilho natural. Máscara de cílios dá sustentação à tua base também no cílios. Você vai sempre ter uma proposta mais fácil de trabalho, tá? Anderson, vezes o meu cílio, ele na verdade perde um pouquinho a vida útil, normal, porque você está utilizando produto em cerda sintética. Até os nossos pincéis, eles acontecem da gente precisar repor, porque realmente não tem como mais fixar com mais petinhos, e você, ó, vai lá, coloca um pouco, tá? Um pouquinho. Na base inferior, também gosto de colocar. Pede para ela ficar com o olho para cima, olhar para cima e você dá uma baixadinha aqui, certo? E aí você pode vir trabalhando com a pontinha do pincel, ou se ela já passar, você já vem com ele deitadinho. Cuidado nessa região, porque acontece de quê? Dela lacrimejar e automaticamente manchar. E aí vocês vão ter uma chateaçãozinha dessa e tem que ficar sorrindo, né? Trabalhando, sorrindo, porque ela não quer ver você chateada, porque ela mesma provocou esse deslize, né? Digamos assim. E até aqui, gente, dúvidas? Quero saber de vocês. Dúvidas? Enquanto eu faço aqui a aplicação desse cílio. Na hora da prática. Na hora da prática, vamos, mas é tranquilo. Eu, na verdade, quis complicar um pouquinho aqui, dando uma variedade um pouquinho maior para vocês criarem. Anderson, eu posso fazer só com um fundo? Pode, só que quando você utiliza mais opções para fazer esse esfumado, você também está praticando o quê? A técnica de esfumar, de criar essa sincronia, essa harmonização do teu movimento, uma precisão um pouquinho mais interessante. Até porque, quando você trabalha essa precisão, e é um trabalho constante, tá, gente? Você tem uma informação um pouquinho mais óbvia de que o movimento ele não precisa ser forte, ele precisa ser definido e ter uma simetria. Movimenta. Às vezes você não quer se maquiar, às vezes a gente está com preguiça. Você vai fazendo, ó, esse movimento de bolinha. Bolinha, depois vai e vem, depois, ó, esfumado vertical. Vai pegando só um pouquinho das cerdas do teu pincel. Ou então você pega alguém em casa, o que é que tu acha? Minha mão tá pesada, minha mão tá isso, minha mão tá aquilo, porque isso vai fazer com que o teu esfumado, a tua técnica, ela fique também um pouquinho mais polida. Quando a gente fala polida, é quando você, na verdade, tem uma definição um pouquinho mais prática e literalmente eficaz. Você não precisa ficar esfregando aquele pincel no olho da tua modelo, tá? E aí eu vou colocar o meu cílio. Coloquei o meio, venho para as extremidades. Extremidade. Eu uso pinça, tá? Não tenho problema nenhum. Quem utilizar é a dedo, fica à vontade. Depois que eu colei, eu venho dando, ó, esses apertõezinhos que eu gosto. Para unir o natural com o sintético. Essa manchinha da cola, né, que é branquinha, ou ela fica um pouquinho mais azulada, não tem problema que ela vai secar, ela vai sair. Anderson, como é que eu faço para esconder? Depois que seca, se ela ficar um pouquinho mais clara, né, o delineado, aplica um pouquinho do delineado só para poder esconder essa proposta do encontro do cílio natural com o teu cílio postiço, tá? Olha como é que ficou esse olho.
Pronto, ótimo. Certo? Não deixei muito aqui a cola no cantinho. Mas eu tenho o olho bem trabalhado, bem elaborado. Certo? E aí a gente tem as nossas tarefas de casa, né? Porque sempre a gente tem. Tentem fazer esse delineado gráfico com essa proposta aqui, ó, alongado. Por que que eu quero alongado? Porque a gente vai trabalhar TV e foto, fotos também para rede social. Faz primeiro aquele mais contido, aquele que eu atribuí uma beleza bem mais viável nos atendimentos. Depois você dá essa alongada, porque não é muito difícil, né? Eu só puxei a pontinha um pouquinho para fora de sobrancelha, mas olha aqui como é que ficou. Anderson, se eu quiser, tá? Aí é uma proposta também sua. Se eu quiser fazer esse delineado ou esse esfumado em cima, puxando aqui, ó, para o meu delineado, tem problema? Não, fica até bonito também. Você pode pegar o resíduo que tem aqui, ó, sobre a tua sombra e você dá continuidade aqui sobre a tua sobrancelha não, né? Em cima do teu delineado. Pega um pouquinho das sombras que você utilizou para fazer essa transição, dá uma esfumadinha e você, ó, depois que você aplicou, vem tirando a saturação com o teu pincel fofinho. Só para não ficar aquela coisa muito esquisita no andar da carruagem, né? Manchou, aplica um pouquinho de corretivo e vem trabalhando. Aí eu tenho já um esfumado também, o quê? Alongado. Quando eu tenho esse esfumado alongado, dependendo da proposta, dependendo da modelo, elas vão realmente perceber que você trabalhou com a proposta de potencializar cada vez mais esse olhar. Tá vendo aqui no cantinho alto, no ponto alto da minha sobrancelha? Vou colocar o meu rosa, a minha sombrinha, que eu utilizei no recorte, dando essa cintilância, ó. E aí, tira um pouquinho da minha saturação e estamos aí pronto para ir para onde? Para o quarto, para a sala, né? Ah, Anderson, vou fazer agora o meu almoço. E isso, na verdade, funciona muito, ó. Um olho bem marcado. Anderson, posso complicar um pouquinho a minha vida, né? Pode não, você vai atribuir valores. Vou pegar esse pigmentozinho aqui. E ainda, ó, em cima do meu rosa. E agora? Tá adorando. Deixar esse rosa um pouquinho bem mais, ó, intenso, né? Ah, Anderson, posso aplicar esse rosa também um pouquinho? Pode. Forma contida, tá? Vigia. Ó. E aí eu já tenho outro olho. Tá vendo que dentro de uma possibilidade que a gente fez de aula, a gente conseguiu atribuir muito mais características? Depois que eu terminei, vou fazendo outra. Depois que eu terminei, atribuo outra valorização. E aí fica bem mais fácil a gente criar opções no nosso atendimento desta forma. Tá bom? Dúvidas, gente? Dúvidas? Olha aí, a Jéssica já tá pensando, né, no que vai fazer, né, Jéssica? Sim. Vamos lá, dúvidas, gente. Quero ouvir agora as dúvidas de vocês. Vai, Clarice. Cuida, Clarice. Cuida, Clarice. Tô só aqui pensando, como que eu vou fazer esse olho, meu Deus? Você vai fazer bonito assim também. Como eu falei, as opções de lápis para a linha d'água, vocês podem utilizar uma, eu utilizei outras para poder criar essa gama e vocês verem o resultado, tá? Anderson, eu queria fazer esse fundo do recorte uma cor. Tem problema? Não, porque uma cor você consegue o quê? Atribuir um degradê da cor marcada intensa sobre o côncavo e esse esfumado ele dá uma suavidade na cor. Pode escolher duas cores? Pode. Anderson, fiz o meu recorte.
que você fez aqui, eu apliquei o meu rosa. Eu posso deixar ele sem nada? Pode. Pode aplicar glitter? Pode. Pode fazer qualquer coisa, isso é muito livre. Por isso que eu, às vezes, dentro das minhas aulas também, e eu acredito que vocês perceberam, que eu faço uma possibilidade, uma referência, mas eu atribuo muito mais característica e personalização, às vezes. Lógico, nesse momento sua, como profissional, e às vezes também para cliente, como consumidora, através de sua personalidade. Então, quero que vocês façam isso. Anderson, eu acho muito bonito esse estilo de maquiagem. Todo e qualquer estilo também, gente, de maquiagem é único e mais. O que você precisa identificar? Ah, eu quero fazer uma cópia. É legal? É, mas tenta modificar alguma coisa. Porque as cópias, né, as réplicas que a gente fala, é um direcionamento, é um norte. Só que quando você, às vezes, tenha uma dificuldade, quando você, na verdade, ainda não tem uma certa habilidade para a técnica, você fica meio travado. Ah, Anderson, nessa parte que eu fiquei travado, eu poderia fazer uma opção a qual eu me identifico? Pode. E isso eu quero que vocês realizem, tá bom? Outra dúvida? Anderson, Diga. na hora que tu tá falando sobre o delineado, que a gente não pode colocar, tipo, se a gente usar o delineado líquido. Certo. Quando a gente estava tendo aula com outro professor, que a gente usava o delineado, ele dizia, sela logo esse delineado, que era para a gente colocar a sombra preta em cima do delineado, que era para poder secar. Isso é errado? Não, não, é certo. Eu falei isso também. Só não dá para fazer, ó, quando ele tem essa pontinha. Porque dependendo do teu pincel, quando você coloca um pouquinho, pode ser que ele meio fique arredondado e não fique bonitinho a pontinha. Mas quando você aplica o líquido e dá uma esfumada, você tem que aplicar o preto, porque senão ele vai ficar cinza. Se não aplicar a tua sombra preta. Ele tá certo, viu? É isso mesmo. Mas não era esfumado, era o delineado gatinho mesmo. O gatinho, a não ser que você pegue um pincel de precisão e coloque. Eu digo por experiência, porque eu já fiz. Por exemplo, a pontinha do meu delineado, ela não conseguiu ter uma definição precisa. E até tem. Anderson, como? O Anderson é cheio de marmota, né? Meu delineado, na pontinha, ele ficou gordinho, não ficou? Um exemplo. Como é que eu faço para definir? Eu pego um pouquinho de corretivo e, ó, faça esse recorte, do mesmo jeito que eu faço aqui. Aí, dessa forma, você consegue selar, e aí se você errar um pouquinho para baixo, você tem como fazer esse recorte definindo a tua linha. Entendi. Certo? Mais alguma coisa? Podem perguntar. O que mais? Sempre no delineado líquido, tá, gente? É interessante selar, como eu tô falando, e o outro professor também falou, porque senão vai ficar ele com aspecto acinzentado, e na foto você vai perceber que ele vai ficar estranho, por mais que visualmente eu consiga perceber que tá muito bonito, muito bom, mas a questão da pigmentação para TV e fotos que a gente vai ver, tá? Ela vai ter uma queda aí de qualidade de 30%, porque nem todos os equipamentos ele tem como ver a realidade, o olho nu, como a gente consegue visualizar. E aí os equipamentos, quando eles não têm essa tecnologia muito avançada, automaticamente vai ter essa perda, tá? De qualidade. Então, é devido a isso também, certo? O que mais? O que mais? Podem perguntar. Dúvidas? Mais dúvidas? Pergunta, Jéssica, tu tem dúvida? Pergunta. Quem? Minha dúvida vai ser só quando eu começar a fazer. Coloca no grupo que a gente vai se ajudando, tá? O interessante, Anderson, fiz um olho dessa forma, tá? O bom, se vocês tiverem também armazenamento no celular, deixa ele lá gravando e vai fazendo o teste. Você vai se filmando e vai fazendo literalmente esse processo todo de construção. Vai chegar um momento que você vai ter certa dificuldade. E aí, quando você tiver finalizado, você vai assistir o vídeo. Assistir o vídeo, você vê que eu me enganchei nessa parte do delineado. Pronto, aqui já é uma dúvida para que eu possa tirar ela dentro do grupo.
Entendeu? Porque às vezes isso facilita muito a gente. Às vezes falando, não tem como a gente ter, digamos assim, uma precisão ou necessidade de qual a gente está encarando. Não, professor, assiste essa parte aqui, ó, foi assim que eu fiz e eu não entendi. Fica mais fácil a visualização, né? E aí vocês podem trabalhar com essa proposta também. E mais, gente, criem conteúdo, tá? Criem, estou iniciando um tutorial de um delineado gráfico. Vai cortando esse vídeo bonitinho, as partes interessantes, lógico, claro, evidente. E aí você vai colocando na tua rede social, no Instagram, e vai criando conteúdo também, para ajudar. Isso facilita para vocês corrigirem os erros e automaticamente para consertar literalmente o que precisa ser feito e vocês criam esse conteúdo. E mais, altas fotos, alta divulgação, bora começar esses challenge, vou já colocar aqui uma proposta que eu vi, vou procurar, eu acho que eu não salvei, mas eu vou procurar novamente e colocar para a gente fazer, porque isso é muito legal, envolve bastante a gente e é bem interessante, as pessoas gostam muito, tem muita visualização, certo? O que mais? O que mais? Dúvidas? Leidiane, cadê a Leidiane? Não pergunta nada. Leidiane, cuida, Leidiane. Não, nenhuma dúvida. Cuida, Leidiane tá cuidando do almoço, né? Tá certíssima, viu? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vou estar disponível no grupo também. Qualquer coisa vocês podem perguntar, que a gente vai esclarecendo, vai pedindo dicas aí. Eu, geralmente, assim, a questão de pincéis, de produtos, eu falo porque, geralmente, assim, vocês têm essa possibilidade de querer adquirir posteriormente, isso é fato, mas não tem nenhum produto específico para fazer esse tipo de trabalho ou qualquer outro trabalho, digamos, de certa forma, do que foi apresentado nessas aulas que passaram. Mas se vocês tiverem, Anderson, não tenham, digamos, um corretivo ou um tom de corretivo, a gente vai verificar através do que vocês têm de base e vai dar um jeito. Lembra que eu falei que eu não tenho lápis cor nude para colocar na linha d'água? Eu coloco o corretivo. E aí, se vocês tiverem dificuldade de colocar ou de realizar alguma técnica, falem que a gente vai dar essas opções e vai trabalhar. E aí a gente vai se entendendo também da melhor forma. Tá bom? Lembra que eu falei, não tenho um lápis de cor rosa, mas eu tenho vermelho, eu coloco com branco, dá um tom rosa. E aí vocês vão criando também, tá certo? Até se vocês tiverem a batom cor mate, qualquer cor que seja, dá para fazer até o delineado, desculpa, a parte da linha d'água trabalhada tranquilamente. Certo? Mais dúvidas? Só isso? Hein, meu povo? Só? Então, vou deixar aí pro Elmo para a gente finalizar. Cuida, Elmo. Olha aí, gente. Adorei o olho, viu? Então, bem básico, né? Ó. Bem basiquinho. Mas é isso aí. Meninas, como o Anderson falou, né? Próximo a gente vai iniciar o conteúdo de TV e fotos, tá? Então, segunda ou terça, já coloco os nossos amiguinhos novos desse modo no grupo, tá? Quero que todo mundo receba eles com aquele sorriso lindo e maravilhoso, dando as boas-vindas a eles, porque estão também ansiosos pelo curso, porque essa quarentena está nos deixando louco, né? Eu fui falar para uma aluna assim, olha, então o curso vai iniciar a próxima semana, mas é online. Eu quero, porque eu quero saber, eu não aguento mais estar em casa, eu não faço mais nada, é só comendo, então recebam eles com o maior carinho do mundo, tá? Então, essa quarentena tá virando centena. Quase isso, Legiane. Quase isso, Legiane. Então, eu acho que o mais tardar 5 horas eu já coloco a aula gravada, assim que salvar, já coloco no grupo da gente para vocês já, quem quiser rever o conteúdo, tá, meninas? E desejar aí uma ótima semana a todos e quero ver esse olho do Anderson melhor ainda do que, que ele já fez, viu? Sim, é isso aí. Cuida nessa foto, Elmo, cuida nessa foto.
como dizem, tem que superar o mestre. Então, tem que superar o mestre de Com vocês. certeza. Com certeza. É isso aí. Tá? Pois, menina, um cheiro. Alguém quer falar alguma coisa? Falar um relato? Falar alguma coisa? Tirar uma dúvida? Clarice? Como é? Quer falar alguma coisa? Uma frase motivacional? Desejar uma ótima semana? Não, eu Eu tô brincando, Clarice. Só desejar mesmo a vocês uma ótima semana, tá? E se cuidem, pelo amor de Deus, tá? Nessa semana. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau, viu? Até a próxima. Estamos no grupo aí, tá? Um cheiro, Tchau. meninas. Tchau, tchau. Não.